O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Nós continuamos, de certa forma, damos continuidade à temática que nós já ouvíamos na liturgia do domingo passado. Como nós, homens, devemos nos relacionar com os bens desta realidade, com os bens terrestres. Se nós formos recordar, no domingo passado, o evangelista Lucas nos dizia que nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, nos dizia Lucas no seu evangelho. E hoje novamente nós temos essa temática, agora em outro nível. Jesus, se dirigindo para os fariseus, conta-lhes uma parábola. A parábola do homem rico e do pobre que se chama Lázaro, que significa Deus ajuda ou Deus socorre. E Jesus faz questão de descrever como é este homem rico. Usa roupas finas, faz festas todos os dias, faz um banquete,
Em contrapartida, Lázaro, o pobre, está à porta deste homem rico. Não tem o que comer, busca comer as migalhas que caem deste homem rico, da mesa deste homem rico, e nos diz a palavra, nos diz Jesus na parábola, que os cachorros lambem as suas feridas. E morrem os dois, morre o rico e morre o pobre. E na região dos mortos há uma inversão. Aquele que gozava a vida na realidade terrestre vai para uma realidade de tormento. Do outro lado, o pobre que sofria, que era humilhado, vai para junto de Abraão. Podemos dizer, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Mas o interessante da parábola que Jesus conta é que em nenhum momento Jesus diz que este homem rico é um homem mau. Assim como também em nenhum momento Jesus diz que o homem pobre, Lázaro, era um homem bom. Em nenhum momento Jesus fala desse aspecto na sua parábola. Então, o que é que faz um ir para o céu e outro ir para o inferno? Talvez nós poderíamos dizer, é porque um era rico. Mas também seria injusto dizer que é porque um é rico e o outro é pobre, uma vez que ele pode ter construído todo esse patrimônio com muito suor, com muito trabalho, de forma honesta e justa, para alcançar aquilo que ele tanto desejou. É claro que também existem pessoas que construíram a sua riqueza em cima de injustiça, de corrupção, de desonestidade. Mas usar este critério não seria justo. Então, o que é que faz um ir para o céu e outro ir para o inferno? É justamente a insensibilidade que a riqueza faz com que tenhamos. Diante da riqueza, este homem rico se torna insensível ao sofrimento do irmão que está à sua porta. E é justamente essa realidade que nos fala a primeira leitura, por exemplo, do profeta Amós, que agora denuncia a aristocracia da sua época. Enquanto os humildes, os pobres, se matavam trabalhando para manter a cidade, eles nos palácios faziam festas e mais festas, agiam de forma indiferente ao sofrimento do povo mais simples, do povo pobre. E é justamente este o perigo que nós devemos ter cuidado para não cair. O perigo da insensibilidade, da indiferença ao sofrimento do irmão, da irmã. E aí nós podemos dizer que não é só para os ricos esta parábola, mas para todos nós. Porque há pessoas que são pobres, têm poucos recursos, mas que têm um coração e o espírito de pessoas ricas. Basta ver quantas pessoas, para estarem aparentemente bem vistas, gastam fortunas com roupas de marcas, por exemplo, ou para comprar um celular de última geração. Mas quantos também, para satisfazer o seu capricho, a sua vaidade, o seu vício, tiram até mesmo da própria família para satisfazer o seu vício. E aqui é pecado, e é um pecado grave, porque tirar da família para satisfazer um vício, você está deixando a sua família com fome, por exemplo. Beber não é pecado, mas quando eu faço deste meu prazer ou deste meu vício
e acabam até mesmo acabando com toda a finança da minha família ou da minha casa por causa deste vício, e tiro do meu filho, tiro da minha esposa, tiro da minha família, eu estou agindo de maneira errada. Eu tenho que ter consciência disso. Mas também é preciso entender, e aqui nós devemos compreender, que tudo aquilo que nós construímos, todos os bens que nós adquirimos nesta realidade, não é nosso. Nós somos apenas administradores. Porque eu dizia num domingo passado, nós morremos e não levamos nada. Na verdade, nós administramos o que vai ser depois de outra pessoa. Vai ser de outra pessoa. Então é preciso ter cuidado para que nós não caiamos na mentalidade do egoísmo, da ambição, da ganância, que corrói a nossa alma, nos destrói, nos leva para o pecado e nos torna indiferentes ao sofrimento do irmão. Nos torna indiferentes. A distância de Lázaro, a distância deste homem rico para Lázaro era uma porta, que na região dos mortos se torna um abismo. Um abismo que não pode ser mais tirado, porque de fato, depois que nós morremos, não existe mais conversão. A conversão existe enquanto caminhamos nessa realidade terrena. Morremos, não tem mais conversão. E é justamente isso que Abraão faz questão de esclarecer para este homem rico. Também nós devemos ter esse cuidado. O interessante é que o pobre tem nome, Lázaro, mas o rico não tem nome, porque o nome deste rico pode ser o nome de qualquer um de nós. Pedro, Paulo, João, Maria, pode ter o nosso nome. Quando eu não consigo me relacionar bem com os bens terrestres, eu posso cair no mesmo erro, no mesmo pecado deste homem rico. Nós precisamos compreender que o muito ou pouco que Deus me concede, ou que eu luto com o meu trabalho para conseguir, para ter uma vida digna, confortável, eu também posso compartilhar com aqueles que tanto precisam. Não se trata de fazer assistencialismo, não vamos confundir. Não se trata de alimentar o vício, muitas vezes, de pessoas que nós vamos vendo por aí pedindo. Não se trata disso. Mas se trata de buscar construir uma sociedade onde de fato o reino de Deus aconteça. Talvez muitos olhem para o discurso da igreja e digam: a igreja é comunista, isso é ideia de comunista. Não. Nós não temos ideia de comunista e nem somos comunistas. Pelo contrário, se nós formos ver, a igreja condena o comunismo. Porque a igreja anuncia e prega é que nós somos administradores dos bens que Deus nos concedeu e que é injusto alguém passar fome enquanto muitos ou alguns ou poucos acabam vivendo em festa, às vezes à custa do povo simples e pobre. É isso que a igreja denuncia e anuncia uma sociedade onde de fato todos podem ter uma vida digna, uma vida decente. E basta olhar para o nosso contexto. O povo simples ganha um salário, enquanto que o judiciário ganha um valor exorbitante, por exemplo. Basta ver a nossa realidade nacional. Então, não é que a igreja seja comunista, como alguns às vezes até chegam a falar. Mas é preciso compreender que no coração de Deus não é esse o projeto para nós.
Porque até mesmo nós nos deixamos levar pelo consumismo, pelo materialismo, que olha apenas essa realidade terrena, mas que na região dos mortos, volto a dizer, a distância pequena que existia na terra se torna um abismo. E o interessante é que diante da realidade, já na outra realidade, o homem rico pede para que Abraão mande Lázaro e avisar os seus 5 irmãos que ainda estavam vivos. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. A resposta de Abraão, na verdade, ele quer dizer, eles têm a palavra de Deus, que eles escutem a palavra de Deus, porque de fato, falar naquela época Moisés e os profetas significa falar a palavra de Deus. Talvez quantos de nós, para nos convertermos, precisamos de um milagre, queremos uma visão, queremos um fato extraordinário, quando nós não precisamos de nada disso para nos converter, ou de aparições, não precisamos disso. O que nós precisamos é da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar vivê-la, colocá-la em prática. É disso que nós precisamos para nos converter. Nós não podemos fazer da nossa fé apenas algo que precisamos de milagre, porque hoje é isso. Nós vemos uma cultura religiosa onde parece que nós necessitamos do milagre para acreditar e para mudar de vida. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. E nesse Dia Nacional da Bíblia, que nós possamos lembrar a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. Quer saber a vontade de Deus para você? Leia a palavra. Quer saber o que fazer diante de situações difíceis na sua vida? Leia a palavra. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, como ela mesma nos fala. Então, que a partir da palavra que nós acabamos de ouvir, nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida e perceber como eu estou me relacionando com os bens desta realidade. Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo ganancioso, ambicioso? Será que eu estou sendo sensível ao sofrimento do meu irmão? Ou eu estou agindo com indiferença? Será que eu estou escutando a palavra de Deus? Ou eu estou surdo? Tapo os ouvidos para não ouvir a verdade? Ou eu vou maquiando a verdade conforme eu desejo? Façamos esta reflexão e após esse exame de consciência, vejamos no que precisamos nos corrigir e no que precisamos nos converter. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.